Olá, gente rica! Esse é o segundo vídeo do meu mais novo desafio desse ano de 2023. Porque eu decidi compartilhar com vocês este ano frases, pensamentos, insights, códigos, lições de sabedoria de homens e mulheres que valem a pena ser ouvidos, porque eles fizeram e continuaram fazendo a diferença, porque o legado ele é perpetuado por muitas gerações. Ou também suas ações. Preste atenção nessa palavra, ação, atitude. Isso porque eles foram pessoas fora da curva, foram ousados, extraordinários, protagonistas da sua própria história. Eles foram exemplo de pessoas que você deve dar ouvidos, prestar atenção às suas atitudes, para modelar e extrair os segredos do sucesso que eles fizeram. O que me estimulou, a chamar essa decisão, que eu já falei no primeiro vídeo, vou repetir aqui, foi a pergunta de Martin Luther King, que diz: o que fiz hoje pelos outros? E é uma pergunta que a gente deve fazer na nossa vida todos os dias. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a me seguir no YouTube. Eu sou a Cristiane Oliveira, aperte o sininho aqui embaixo para você ser avisado toda vez que eu postar e não perder nenhum vídeo, combinado? Prepare-se para receber o meu transbordo de hoje, porque esse é o vídeo número 2 da minha série Brilhante e Imortais. E hoje eu vou falar sobre ninguém menos do que Abrão, filho de Terá, descendente dos descendentes de Sem, que foi um dos 3 filhos de Noé. O nome dele, Abrão, com apenas um A, significa pai exaltado. Depois, Deus mudou o nome dele para Abraão, com 2 A, que significa pai de multidão. E ele nasceu lá em Ur dos Caldeus, que está localizado lá na Mesopotâmia. Aí ele se casou com Sarai, que era irmã dele por parte de pai, só parte de pai, tá? E ela também teve seu nome modificado, tá? Por Deus. E ela deixou de ser Sarai e passou a ser Sara, como a gente conhece. E Abraão, ele morava com a esposa dele, Sarai, com o pai que era idólatra, que era comerciante de imagens de deuses lá em Arã. E quando ele recebeu o chamado de Deus para deixar a sua terra, a sua parentela e a casa do pai dele, ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. E Deus disse mais para ele, tá? Disse que o abençoaria, tornaria o nome dele famoso e ele seria uma bênção para muitos. E através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Quando Abraão partiu, ele tinha 75 anos de idade, hein? Levando Sarai, levando seu sobrinho Ló e todos os bens e escravos que ele possuía. E aí ele chegou à terra prometida, Canaã. Mas como estava rolando muita fome naquela época, ele teve que descer para o Egito. Então você vai observar que, se você abrir a sua Bíblia lá no inicinho, em Gênesis, que Abraão, a história dele tá do capítulo 12 até o capítulo 25, quando ele morreu aos 175 anos, ou seja, 100 anos depois de ouvir o chamado de Deus. Olha, vai vendo, hein? E aí ele foi enterrado pelos seus 2 filhos, Isaac, que é o filho da promessa, e Ismael. Isaac é o precursor da linhagem de Jesus, é o pai de Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. E Ismael é o pai dos 12 príncipes que se tornaram inimigos de Israel. E conforme está escrito na Bíblia, tá? Eles se tornaram homens indomáveis, como jumentos indomáveis. E eles serão contra todos e
todos contra eles e viveram assim perto de todos os irmãos, que são os descendentes também de Abraão, né? Essas palavras, elas não são minhas, mas é uma declaração, uma profecia de Deus para a escrava Agar, mãe de Ismael. E você pode confirmar isso que eu estou falando, abrindo a sua Bíblia, lá em Gênesis. Eu estou procurando aqui, mas eu estou sem óculos, não adianta. Eu acho que é 16, tá? O versículo eu não me lembro, mas eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição para você, tá bom? E aí, do capítulo 12 até o capítulo 25, eu pesquisei as frases de Abraão e descobri que são apenas 19. Marquei todas elas aqui, ó, com amarelinho, para você ver, tá? E descobri também que sem a história, sem o conhecimento da situação, do contexto, né, do significado que ele tem para a história judaica cristã, né, essas frases não vão dizer absolutamente nada para você, porque elas não são frases motivadoras, ativadoras. E por si só, elas não vão fazer a diferença na vida de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que diante disso, o interessante é que a gente possa refletir que mais do que as frases de Abraão foram as suas atitudes de ousadia e de fé que na soma do total da sua vida pesaram muito mais do que a demonstração de medo, a indecisão e todas as outras atitudes negativas. Então, o que Deus está nos mostrando? Exatamente como nós somos. Porque não existe ninguém que seja 100% exemplo de perfeição. Cada um de nós tem um lado bom e o outro, não vou dizer ruim, tá? Vou dizer não bom, tá? O importante é o balanço que nós fazemos da nossa vida anualmente, vai acumulando ano a ano, para somar no final dela, entendeu? E qual é o legado que nós estamos deixando para o mundo, que estamos construindo para o mundo? Porque, apesar desse entendimento que eu recebi ao ler, né, buscar essa história de Abraão, eu vou contar para você que tanto Abraão quanto Abraão, as frases que ele falou e que ficaram registradas durante 100 anos da sua vida. A primeira frase dele, registrada na Bíblia, é para sua esposa, Sarai. E aqui você pode observar, né, um homem medroso diante das circunstâncias que ele estava vivendo no Egito. Ele diz o seguinte: você é muito bonita. Quando os egípcios virem você, eles vão dizer, essa é a mulher dele, vamos matar o marido e ficar com ela. Por isso, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e a minha vida seja poupada. Vai vendo. Olha só. A segunda frase dele é para o seu sobrinho Ló. Lembra? Ele levou em desobediência a Deus, tá? Porque Deus mandou ele sair da parentela dele, da casa dos pais. Aí ele disse para Ló: não deve haver brigas entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores. Afinal, nós somos parentes próximos. Não está diante de você toda a terra? Vamos nos separar. Se você escolher as terras do lado esquerdo, eu vou ficar com a terra do lado direito. Se você escolher as terras do lado direito, eu vou ficar com as terras do lado esquerdo. Pois é. Já mostra aí um problema que estava acontecendo em família, né? E aí, a terceira frase dele foi para o rei de Sodoma. Ele disse o seguinte: de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não ficarei com coisa alguma do que é teu, nem um fio sequer, uma simples correia de sandália, para que você jamais venha dizer,
Eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram. E ainda a parte que pertence aos meus aliados, né? Os três que eu esqueci o nome, que combateram comigo. Eles poderão receber a parte deles. Pois é. A quarta frase foi para Deus. A primeira frase para Deus acontece só aqui no capítulo 15. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? Tu não me destes descendentes. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que essa terra será minha? A quinta frase é para a esposa dele, Sarai. Sua serva é propriedade sua, faça com ela o que você achar melhor. A sexta é para ele mesmo. Ele fala alto, assim, pensando, né? Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar à luz aos 90 anos? A sétima é para Deus. Que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor. Cuidado com o que você pede, hein? A oitava é para 3 homens que apareceram, que são, na verdade, 3 anjos que Deus mandou, né? Aí ele fala, meu Senhor, se sou digno, tenha bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Mandarei trazer água para lavar os seus pés e assim poderão descansar debaixo dessa árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Depois é para a esposa dele novamente. Depressa, pegue 3 medidas da nossa melhor farinha, amasse e faça uns pães. Aí a 10ª é para os 3 homens que ficaram debaixo da árvore esperando por ele, né? Ela está ali na tenda. Ela estava ali ele estava se referindo a Sarai, a esposa dele. Aí, a 11ª é uma conversa com 6 frases dele que ele estava travando com Deus. E ele começa assim: o Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daquelas 50 pessoas boas? Não seria justo. Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas. Matar os que o amam, junto com os que os desprezam. Assim o Senhor estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isso. Não é justo o juiz de toda a terra? Em seguida ele voltou a falar: sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completar os 50 justos, por causa desses 5 que faltarem, o Senhor destruiria a cidade? E ele continua a falar: e se achar ali 40 justos? E depois ele continua: peço que tenha paciência, Senhor. Se forem 30 os justos. E ainda assim continua: sei que estou sendo ousado, mas por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? Pela última vez ele disse ao Senhor: não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? Pois é. A 12ª frase de Abraão é para Abimeleque. Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso,
Ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E nós nos casamos. E quando Deus me mandou sair de casa para as terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é minha irmã. A 13ª frase é para Deus. E ele disse: aqui estou. A 14ª é para os seus 2 servos. Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz. Vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé. A 15ª, cadê? É para Isaac, seu filho. Que é meu filho? Deus vai prover o sacrifício, o cordeiro, meu filho. A 16ª é para Deus. Aqui estou. A 17ª, ele falou assim para vários homens, o povo heteu que estava na porta da cidade, que tem o mesmo nome até hoje, Kiriat Arba, onde eu tive assim a oportunidade, a honra de dormir na casa de um judeu que me emprestou o flete dele. Isso só pode acontecer por providência divina, né? Deus é maravilhoso. E é lá, nessa cidade, que estão enterrados os patriarcas, na caverna de Macpela, que hoje é assim um monumento construído por Herodes e dividido ao meio entre os judeus e os muçulmanos. E eu tive o prazer de conhecer, de entrar nas 2 partes. E eu conto sobre essa aventura no meu 2º livro, A Paz em Conflito. A frase que ele fala é a seguinte: sou um estrangeiro que moro na mesma terra em que vocês moram. Venda-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar a minha mulher. Como estão sendo amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa, eu peço que intercedam por mim perante Efron, filho de Zoar. Peço a ele que me venda a um preço justo a caverna de Macpela, que se encontra na divisa de suas terras. Ela servirá como sepultura para a minha família. A 18ª é para Efron, que estava ali no meio daqueles homens na porta da cidade. E ele diz: se você concorda, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. A 19ª frase é a última frase de Abraão no livro. E ele fala para o seu servo, Eliezer: coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais nós vivemos. Prometa que irá à minha terra natal, escolher uma mulher para Isaac, entre os meus parentes de lá. Cuidado, não permita que o meu filho volte para lá. O Senhor, Deus do céu, que me mandou sair da casa do meu pai, da minha terra natal, e jurou dar esta terra aos meus descendentes, enviará o seu anjo adiante de você. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem para ser a mulher do meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do seu juramento, mas não leve o meu filho para lá. Aí depois de ver o seu filho casado, depois da morte de Sara, que já tinha acontecido antes, né? Ele se casou com outra mulher, Quetura, e teve mais 6 filhos. Deu apenas presentes, mas para Isaac ele deu tudo o que ele tinha. E morreu aos 175 anos, depois de uma velhice avançada e feliz. E hoje, Abraão é considerado o pai de multidões, o pai da fé, porque ele foi além da sua limitação. Ele creu, mesmo quando não havia nenhuma esperança. Ele foi o primeiro a fazer o Lech Lechá. E eu termino o 2º vídeo
com a frase de uma querida amiga que ouviu o meu primeiro vídeo, seguiu as instruções e ela é a Mônica Antoniazzi, uma mulher de Deus, mãe de 2 filhos, avó, escritora do livro Feridas ou Cicatriz da Alma. Ela é mentora de mulheres, ela é patriota. E a frase dela é a seguinte: paciência. Esse paz ela escreve com Z, e eu vou deixar aqui na descrição a frase toda. Paciência é a ciência de transformar a paz em meio ao caos. Obrigada, querida Mônica, por sua participação. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição para você segui-la. E lembre-se que a próxima frase pode ser sua, desde que seja 100% sua, né? E você também pode me indicar personalidades para eu incluir na minha lista de memoráveis e assim, pesquisar sobre essa pessoa brilhante, imortal, para trazer nos próximos vídeos para você. Eu deixo um beijo no seu coração e se você curtiu, deixe o seu like, porque é de graça, e compartilhe com alguém que você ama, tá bom? Beijo, fui, tchau!